Fala aí, pessoal. Hoje a gente veio aqui para falar um pouco do Volkswagen Tera, que é um compacto crossover, por assim dizer, desenvolvido no Brasil, posicionado ali abaixo do Nivus e do T-Cross. E foi lançado com foto Ghost of Benefits, apresenta dimensões de aproximadamente 4,15 m de comprimento, 1,77 m de largura, 1,5 m de altura e um entre-eixos aí de aproximadamente 2,5 m, 2 metros, 2,56 metros. E um porta-malas de 350 litros de capacidade. O Volkswagen Tera, ele veio para competir com o Renault Kardian e o Fiat Pulse, os segmentos de SUVs compactos de entrada no Brasil, aí na linha de 2025 para 2026. Se o Kardian se destaca pelo motor turbo de 125 cavalos, enquanto o Tera tem algo em torno de 115 cavalos, dependendo do custo de combustível, se é etanol ou gasolina, o Kardian ele tem maior espaço interno e maior potência. Em compensação, o Tera ele tem uma maior economia de combustível e um preço menor. O Pulse, pela sua vez, ele é conhecido pelo bom conjunto de equilíbrio mecânico e desempenho. Mas feitas essas ponderações, nós vamos passar a destrinchar o Volkswagen Tera. Em resumo, pessoal, o Tera ele está posicionado ali na entrada, uma opção de entrada entre os SUVs compactos aí da Volkswagen. Ele utiliza aquele motor 170 TSI, que nós já falamos, o mesmo que equipava o AP, mas que tem, em relação ao Nivus e o T-Cross, que são os 200 TSI, uma resposta um pouco mais rápida, mais ágil. E os preços eles partem de R$ 121.900 para a versão manual básica, R$ 131.900 essa versão que eu gravei, que foi a Comfortline, e até R$ 144.900 para a versão Highline. Esses preços, lembrando que se referem a janeiro de 2026, quando eu gravo esse vídeo. Falando em comparação do Tera com os demais concorrentes, dentro da própria Volkswagen, o Tera é seguido, né? Tem um Nivus pelo meio do caminho, mas é seguido pelo T-Cross. Então aqui a gente consegue olhar bem as dimensões dos veículos, são um pouquinho diferentes, né? Embora eles possuam aí a mesma plataforma, mas o T-Cross é consideravelmente, tem um entre-eixos maior do que o Tera, que a gente vai falar já já. Essa versão do Tera, a Comfortline, ela utiliza, tá, as rodas de liga leve, nada de calotas aqui, tá? As rodas diamantadas com detalhe em black piano, os pneus à medida 205/60/16, sai de fábrica original Goodyear. Frente do carro, faróis em LED, não temos faróis de neblina. Um conjunto bem harmônico aqui do Volkswagen, né? Eu falei agora há pouco que ele era um polinho, versão Comfort, mas não há negar que ele tem aí o seu design próprio. Um carro bem urbano. Quando a gente fala urbano, quer dizer, não pode pegar a estrada? Claro que pode. Só que você tem que saber que é um carro com uma mala menor, 350 litros de capacidade, vai aí umas 3 malas de mão, uma mala média e duas malas de mão. Então você não pode querer muito espaço, né, com um veículo que é próprio para o uso urbano. Aqui o detalhe TSI, né, Turbo Stratified Injection, eu já expliquei. O nome Tera centralizado. E os sensores de estacionamento que tem também na parte da frente do carro. Faróis também em LED. E uma máscara negra, que é um conjunto que ficou bem legal. Então, gente, fazendo aqui um pequeno panorama desse carro, eu já tinha dito que o Nivus, eu considerava ele, eu fiz o vídeo do Nivus antes do lançamento do Tera, eu considerava ele um polinho, né? Esse aqui, mais ainda. Ele tem o seu design próprio, mas ele é feito basicamente sobre a plataforma do Polo, como todos os outros, mas ele é praticamente um Polo um pouquinho maior. E ele tem inclusive o mesmo powertrain do Polo. Pessoal, e quando a gente fala de powertrain, a gente está falando de conjunto mecânico, câmbio e motor. Esse motor aqui é o 170 TSI, 17 kg de torque ou 170 Nm, que é o que aparece, né? Turbo Stratified Injection, TSI, ou seja, a alimentação do combustível é direto na câmara de combustão, que acaba gerando futuramente, né? Vai ter que fazer uma descarbonização, tem um índice alto de carbonização das válvulas, porque o combustível ele não passa para limpar as válvulas.
Contudo, esse motor ele é bastante confiável. É um motor já com um bom tempo de mercado, equipa vários outros carros da Volkswagen. É um motor 3 cilindros, turbo alimentado, e aí você consegue extrair a tecnologia necessária dele. Você vê que é um motor 3 cilindros que consegue render 115 cavalos de potência a baixas rotações, né, a 1.600 RPM, por ser um motor turbo alimentado. E um motor de fácil manutenção, muitas peças de reposição encontradas no mercado, compartilha essas peças de manutenção com outros carros da marca. Então é um motor de correia dentada, tem que ter atenção a isso, né? Não é corrente de comando, ele é correia dentada, mas não é de difícil manutenção, não é de difícil mão de obra. Oficinas comuns conseguem realizar esse trabalho com segurança. Enfim, é um projeto muito legal, é um projeto que deu certo na Volkswagen. Aqui um panorama da parte interna do Volkswagen Tera. Os bancos não são de couro, mas tem um desenho legal aqui, né, personalizado, já vem de fábrica, o nome Tera. Importante, já que a gente está falando de bancos aqui, ele tem 6 airbags, cortinas. Aqui o espaço interno do Tera, como eu disse, não dá para esperar muita coisa, né? Se no Nivus, né, já é pequeno, imagina no Tera. O Tera, o apoio de cabeça não é removível, é apenas o apoio de cabeça central. Isso é uma crítica que é feita também, né? Assim como os bancos da frente, os bancos traseiros também não tem regulagem. Então isso acaba tornando um pouco desconfortável. Tem gente que sente desconforto com o funcionamento desses apoios de cabeça dos bancos traseiros. Não tem saída de ar-condicionado para o motorista que senta atrás, mas tem as entradas USB. Um pouco mais aqui do acabamento das portas, ele tem aqui esse acabamento aqui em black piano, plástico, black piano, e aqui uma camurçazinha. Aço escovado aqui nas saídas do ar-condicionado, também na maçaneta de portas. Gosto muito do volante, né, desse acabamento Volkswagen. Acho que ficou bem harmônico com o carro. É o volante que é usado nas outras versões T-Cross, Nivus, né? Mas de toda forma o acabamento dele, embora não seja aquele acabamento premium, né? É um acabamento, como eu disse, de um carro de entrada da Volkswagen. Ele tem um aveludado, né? Aqui uma camurça aqui, o resto é plástico duro mesmo. Plástico duro, como eu já expliquei em outros vídeos, a crítica que as pessoas fazem a respeito do plástico duro é porque com o decorrer do tempo, esse plástico do painel ele vai rachando e aí acaba causando aquelas trepidações, aqueles estrelados que a gente vê em painel. Voltando aqui para o painel, ele tem o acesso das funções do computador de bordo, fácil acesso, né? Um toque aqui no volante, lado direito, sem tirar muita atenção da estrada, né, do curso do visor da estrada para o motorista. Ele tem várias funções aqui de fácil acesso, né, velocidade, percurso, consumo. A gente vai já falar do consumo desse carro, quanto ele faz. Ele foi lançado com a proposta de ser um carro bastante econômico. A gente vai já verificar isso em loco, tá? A chave do Tera é uma chave canivete, mas o carro ele dá partida no Start-Stop. Ele tem também Start-Stop no caso de ligar e desligar quando você está num semáforo, quando você está em engarrafamento, ele desliga por uma questão de economia de combustível. Outro aspecto que poderia ser melhor nesse carro, né? Ele não tem acendimento automático dos faróis, aquele interruptor comum de Volkswagen e Audi, mas não tem a função automática. Então você tem que... Ele tem o LED, que fica aceso permanentemente, né? Caso você vá para a estrada, ele está com o LED aceso, mas à noite ele não tem acendimento automático dos faróis. Aqui o conjunto bem característico de Volkswagen, né? De fácil acesso, você tirar a mão para poder abaixar e levantar os vidros, né? Regulagem elétrica dos retrovisores, e aqui a tranca de portas. Pessoal, um dos acessórios mais procurados para quem vai comprar carro hoje em dia é a dita central multimídia, né? Esse carro aqui, como eu disse, ele tem 10 polegadas de central multimídia, bem favorável ao carro, não é nada desproporcional.
e de comando de fácil acesso, Android Auto, até WhatsApp, as mensagens que chegarem. Quando você tem uma notificação, ela aparece tanto aqui quanto aqui no painel. E isso vai ser até pauta para um outro vídeo. Na Europa, eles estão mudando as especificações de segurança, considerando que as pessoas estão muitas vezes mais atentas à central do que à visão, né? Causando aí prejuízos, né? Muitos acidentes, né? Prejuízos à segurança dos passageiros, à segurança dos motoristas, dos pedestres. Passando aqui para o ar-condicionado. Esse carro ele tem um ar-condicionado simples, né? Essa versão Comfortline não é digital, é analógico o ar-condicionado, né? E detalhe, assim, é tão simples que ele não tem a função de resfriamento para os pés e para a parte do peito do motorista, né? Então, se você quiser fazer um mix, aí você tem que ajustar ele manualmente para algo entre a ventilação dos pés e a ventilação do peito, né, do rosto do motorista, né? Então você faz esse ajuste manual mesmo. Assim como o ajuste de temperatura, por ser manual, por ser analógico, ele não tem ajuste de temperatura digital. O cinto de segurança do lado do motorista, ele tem a regulagem, né? Você pode colocar, fazer essa pequeno deslocamento de acordo com o seu tamanho, para ficar mais confortável, para que o cinto não passe ali no seu pescoço, não passe no meio dos peitos onde tem que passar. Pessoal, aqui a bordo do Tera, ele tem, a gente vai falar do consumo, né? Ele está ali marcando o consumo instantâneo. Ele chega a fazer impressionantes 14 quilômetros com litro de etanol na estrada e aproximadamente 11 quilômetros com litro de etanol na cidade, né? Consumo urbano. É um consumo realmente muito bom, o carro é feito para isso mesmo. Ele é feito para economizar combustível, né? Para concorrer com aqueles demais veículos que eu falei, o Kardian, o Pulse. Ele tem um consumo melhor que esses dois veículos. Ele é menor de tamanho, mas também ele é melhor de consumo. O consumo dele realmente é excelente. Você vê aqui a bordo dele uma boa empunhadura de volante, um conforto para dirigir o carro, vou encostar um pouco aqui. Então ele tem esses pontos positivos, que é realmente o consumo, a autonomia desse carro é impressionante. Pessoal, se você gostou do vídeo, do antigo ao novo, eu sou Moacir Borges. Siga o meu canal, compartilhe este conteúdo com um amigo que está procurando aí um SUV, se está na dúvida se deve ter ou não. A gente tentou trazer aqui para vocês o vídeo mais verdadeiro possível, para que a gente possa entregar sempre um conteúdo positivo para quem está nos assistindo e para que a gente possa entregar um conteúdo cada vez mais parecido com o uso do dia a dia para você que está querendo aí despender uma grana para trocar de carro, quem sabe comprar o Tera, quem sabe comprar outro carro. Siga o nosso canal.